Martim Benítez quer jogar no São Paulo e essa negociação pode ser concluída nos próximos dias. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes a respeito dessa história. Quero te contar também a respeito de Edenilson. O que falta para que o Galo avance nas negociações com o volante que pertence ao Internacional. Quero te falar também sobre o Flamengo, que está perdendo um caminhão de dinheiro por conta de mais um patrocinador que se foi. Tem novidades a respeito de Danilo Barbosa, muito perto de virar reforço no Palmeiras. Por que será que ele não se acertou com o Red Bull Bragantino no ano passado e está chegando de graça ao Verdão? E por último, mas não menos importante, bora dar uma atualizada sobre reforços no esporte e também no Bahia. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedir para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal e prestarem bastante atenção nessa dica legal que eu tenho para passar. Pessoal, tô aqui com o Futebol Team na tela, se ainda não baixou esse jogo, não acredito. Jogo super legal em que você é o técnico, escala seu time e ainda conta com jogadores de outros times. Vou tentar te explicar basicamente como é que funciona. Primeiro eu quero mostrar para vocês o meu jogador. Eu sou um atacante, centroavante, fazedor de gols. Olha eu aqui, ó. E aqui são todas as minhas qualidades. Você vai melhorando o seu jogador no treinamento. Você escolhe qual desses treinamentos você quer melhorar. Ofensivo, defensivo, armação, resistência e por aí vai. Quero mostrar... só para contar, o meu time tá na segunda divisão. Não vai bem, tá? Infelizmente os resultados não têm sido muito bons, até por isso estou em busca de novos jogadores. Se você quiser fazer parte do meu time, baixe o Futebol Team, se inscreva e a partir daí, depois que você tiver inscrito, você vem aqui ó, em motor de busca, clica aqui em cima, tá, no seu logo, depois procura por motor de busca, aqui você vai escrever encontrar um time, você vai pôr canal do Nicola, tá, e vai pôr encontrar. Você vai achar meu time e vai solicitar vai requisitar que você faça parte do meu time. Eu estou selecionando os melhores jogadores. Confesso que preciso dar uma melhorada no meu time. E aí tem até uma coisa legal, eu queria dar uma diquinha. Todo vídeo eu tenho dado dicas a respeito dessas coisas. Quero falar a respeito de uma dica de como você pode melhorar ou aumentar o seu banco de reservas. Por que isso é importante? Porque vai permitir a você ter mais jogadores e opções para melhorar a sua equipe. Então você vem aqui em time, coloca aqui time, vem aqui em estádio, tá? E aqui no cantinho você vai encontrar aumenta o número de jogadores adicionais que o seu time pode ter. Aqui no banco de reservas, clique em desenvolver. Eu já fiz esse pedido, por isso que está aqui em expansão, em andamento, banco de reservas. Faltam 11 horas e 17 minutos para eu contar com esse banco de reservas e a partir daí eu vou poder aceitar mais convites. Então tô só esperando isso acabar para poder adicionar uma galera nova. Queria mostrar para vocês como é que tá ficando meu time. Já reposicionei jogadores, fui perceber que tinha atacante na zaga, meio campista como atacante, então já dei uma bela posicionada, tá todo mundo bem escalado. Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Atacante jogando no ataque, meio campista jogando no meio e zagueiro jogando como zagueiro. Meu time tá no 3-4-3, estou na segunda divisão e prometo melhorar, conto com a ajuda de vocês. Quem quiser participar do Futebol Team, vou deixar na descrição desse vídeo o link, você vai lá, baixa, tenho certeza que você vai curtir demais. Bora começar o vídeo te atualizando sobre novidades no esporte e no Bahia. Quero começar falando sobre o esporte que venceu uma concorrência bastante grande pelo atacante Toró, que pertence ao São Paulo e vai ficar no esporte por empréstimo até dezembro. 4 clubes pretendiam a contratação do Toró, todos por empréstimo. Fluminense, Fortaleza, Sport e o Bahia. E o Sport acabou levando a melhor porque foi aquele que apresentou a melhor condição para que o Toró pudesse jogar. O São Paulo entende que precisava encontrar um clube onde o Toró fosse titular efetivo e ao que parece, pelo menos a proposta que mais convenceu foi essa do Sport. Com o Bahia as conversas até chegaram a avançar, mas o São Paulo gostaria de ter o Eric Ramírez como contrapartida. O Eric Ramírez é aquele mesmo volante que surgiu muito bem no Bahia, esteve na Suíça, voltou ao Bahia e nesse momento está no Red Bull Bragantino. Como o Bragantino tem pretensão de comprar o Ramírez, o Bahia não conseguiu oferecer essa contrapartida ao São Paulo. Até por isso o tricolor baiano acabou ficando para trás nessa negociação. De qualquer maneira, o Bahia está fechando outro jogador que pertence ao São Paulo. Trata-se do Denis Júnior, goleiro de 22 anos de idade, ganhou praticamente tudo nas categorias de base do tricolor e pela falta de oportunidades no time de cima, São Paulo entendeu que seria bacana emprestá-lo para o Bahia. Para completar, outra informação importante, o Bahia espera fechar nas próximas horas a contratação de Conte, zagueiro argentino que pertence ao Benfica.
Já foi sugerido em outros clubes grandes do futebol brasileiro, acabou que não rolou, o Bahia se interessou, monitora, mais do que monitora, negocia os últimos detalhes e espera anunciar ainda nessa terça-feira a contratação por empréstimo do Conte, jogador que chegaria com um bom cartaz. Bora falar agora sobre o Flamengo, que está perdendo 5 milhões de reais por temporada, tudo porque a construtora MRV decidiu não renovar seu contrato. Vínculo dos mais antigos, a MRV estava na camisa do Flamengo desde 2016 e já na temporada passada havia avisado que não ficaria para 2021. Houve uma extensão do contrato até o fim das competições, até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o mês de fevereiro, mas a partir de agora o Rubro Negro, departamento de marketing, vai ter de buscar uma substituta para esses 5 milhões de reais que se foram. É importante contar também que a MRV deixou a camisa do São Paulo, não só a MRV, como também o Banco Inter, duas empresas que fazem parte do mesmo dono, da família Menin, que vai passar a investir com força máxima no Atlético Mineiro. Não à toa, a MRV é patrocinadora do Atlético Mineiro e também dá nome ao estádio do Galo, que vai ser inaugurado em breve. Só para completar sobre Flamengo, vale contar que no dia 11 de abril a gente vai ter a final da Supercopa do Brasil, que reúne o campeão do Brasileiro, o Flamengo, contra o campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras. Jogo que promete ser bastante interessante, até porque reúne os dois principais times do momento. Os dois times que têm vencido a maioria das coisas que disputam por aqui. Jogo marcado para 11 de abril, como eu contei, só o local que ainda não está definido e não faltam pretendentes. 4 estádios já se candidataram. Representantes desses estádios procuraram nos últimos dias a CBF, informação do GE, que dá conta de que a Arena das Dunas, a Arena Pantanal, o Estádio Repelé e também o Mané Garrincha são os 4 candidatos do momento. Vale a lembrança de que na primeira disputa da Supercopa entre Flamengo e Atlético Paranaense, disputado na última temporada, o estádio que abrigou esse jogo foi o Mané Garrincha, no momento em que a gente ainda tinha público. Agora, sem a presença de público, talvez o estádio não tenha nem tanta importância, certamente. Se a gente pudesse ver torcedores de Flamengo e Palmeiras, haveria a busca da CBF por um estádio num local onde as torcidas fossem equivalentes. Agora, com a ausência de público, a escolha passa a ser muito mais política do que qualquer outra coisa. Bora te trazer novidades agora a respeito do Atlético Mineiro, porque Edenilson, volante que pertence ao Internacional, não fechou com o Galo, apesar de toda a disposição do Atlético em pagar os 3 milhões de dólares ou pouco mais de 17 milhões de reais da cláusula de saída do volante em relação ao Internacional. O Atlético já está convencido de que o investimento vale a pena, apesar dos 31 anos de idade do Edenilson. Rodrigo Caetano, que trabalhou com Edenilson no Inter e é novo homem forte do futebol do Galo, convenceu os investidores do Atlético que esse é o tipo de investimento extremamente importante, porque o Atlético passaria a ter um cara muito competitivo, que entrega demais dentro de campo, ainda que não garanta um valor de revenda muito alto por causa dos 31 anos de idade. O grande problema nesse momento é convencer o Edenilson a trocar o Internacional pelo Atlético Mineiro. A questão financeira compensaria. Hoje o Edenilson ganha na casa dos 500 mil reais por mês no Internacional. O Atlético já ofereceu bem mais do que esses 500 mil. Mas o Edenilson pesa prós e contras. Jogador super identificado com o Internacional, está desde 2017 por lá. Já disputou desde que foi contratado. Um total de 198 partidas, 23 gols. Ídolo do torcedor colorado, tem a perspectiva de uma prorrogação do contrato com um aumento salarial. Tudo isso tem sido pesado antes de o Edenilson dar sua palavra em relação ao Galo. Se ele aceitar, se ele disser sim, aí o Atlético paga esses 3 milhões de dólares ao Internacional e fica com um jogador que na temporada passada recebeu uma proposta do mundo árabe de 10 milhões de dólares. Só para completar, vale a lembrança de que o Atlético Mineiro é aquele que mais investiu em reforços para a temporada de 2021. Já chegaram o Hulk, que inclusive estreou, o Nath Fernandes, que aguarda a liberação da documentação para que possa jogar, o Dodô, lateral esquerdo, que também tem feito partidas no Campeonato Mineiro, além da compra do Johan, que estava por empréstimo junto ao Palmeiras. O Atlético desembolsou 7 milhões e meio de reais para comprá-lo do Palmeiras. Bora falar agora sobre o Palmeiras, trazendo uma novidade sobre a grande notícia da segunda-feira, a possibilidade mais do que real de o Palmeiras anunciar nos próximos dias a contratação do Danilo Barbosa. Volante dos mais modernos, 25 anos de idade, pertence ao Nice e está chegando ao Palmeiras por empréstimo com opção de compra. Empréstimo até dezembro, se o Palmeiras quiser, efetua o valor da compra e fica com o jogador em definitivo para a temporada de 2022. Teve uma pessoa que me segue aqui no YouTube que perguntou: Nicola, não estou entendendo uma coisa.
Por que o Red Bull Bragantino fez uma proposta para o Nice em novembro do ano passado de 75 milhões de reais para comprar o Danilo Barbosa? O Nice disse não. E agora, alguns meses depois, o mesmo Nice topa emprestar o Danilo Barbosa para o Palmeiras de graça, sem qualquer perspectiva de venda no futuro, porque vai caber ao Palmeiras decidir se compra ou não. Não é uma obrigação de compra e sim um empréstimo com opção de compra. Fui tentar entender um pouquinho melhor essa história e consegui descobrir que o Danilo chega ao Palmeiras com um problema físico importante. O problema dele diz respeito a uma lesão de cartilagem no joelho. Como vocês devem saber, a cartilagem não se recompõe. E qualquer jogador que tem problemas com cartilagem convive com isso durante toda a carreira. O Palmeiras sabe desse problema, está contratando o Danilo Barbosa, sabendo que ele pode requerer alguns cuidados especiais. Um jogador que tinha problemas com cartilagem era o volante Jean, que jogava muito pouco com o Palmeiras. Havia uma série de cuidados nos treinamentos e também no pós-jogo para que ele diminuísse o impacto e também a sobrecarga em relação ao joelho pela falta de cartilagem. É também por causa desse problema de cartilagem que o Danilo jogou bem pouco na atual temporada. Foram só 5 jogos pelo Nice desde que a temporada na França começou. A última partida dele em 13 de dezembro. Então, o Palmeiras, sabedor desse problema, vai precisar ter cuidados especiais. Se conseguir colocá-lo à disposição, trata-se de um baita reforço, um grande jogador, com passagem por todas as categorias de base da seleção, volante alto, moderno, com boa inversão de jogo, infiltração, passe longo, passe curto, pisa bastante na área adversária. Resta saber como lidar em relação a esse problema físico. Perguntei nessa segunda-feira para uma pessoa do Palmeiras por que o Verdão estava de olho no Danilo, que na teoria concorre com vários garotos subidos, promovidos da base recentemente. Casos do Gabriel Menino, do Danilo, do Patrick de Paula. E essa pessoa do Palmeiras me contou que existe a possibilidade de o Palmeiras negociar um desses garotos na metade do ano, isso sem falar no Felipe Melo, que pode a qualquer momento decidir se aposentar ou eventualmente ser negociado com qualquer outro clube. Eu não acredito muito nessa possibilidade do Felipe Melo deixar o Palmeiras. Acho que ele fica no Palmeiras até encerrar a carreira, mas o Palmeiras, se antecipando a possíveis movimentos no mercado, decidiu, entendeu que a contratação do Danilo, até por não ter custos, era uma operação válida, uma operação que valia a pena correr o risco, mesmo sabendo dessa lesão da cartilagem, e o Palmeiras vai pagar para ver. Bora fechar o vídeo com a grande informação exclusiva que eu queria dividir com vocês. Martim Benítez, meio atacante que está por empréstimo no Vasco até a metade do ano, quer jogar no São Paulo. Vou dizer mais. 4 clubes brasileiros fizeram propostas pelo Martim Benítez, que tem seus direitos econômicos presos ao Independente. E o Benítez deixou bem claro para o clube argentino e para os seus representantes que vai dar preferência ao São Paulo. O motivo? São alguns motivos. O primeiro deles, a presença de Alejandro Kohan. Já ouviu falar? Eu juro que não. Trata-se do preparador físico do São Paulo que integra a comissão técnica do Hernan Crespo. O Kohan trabalhou com o Benítez no Independente e foi com esse preparador físico que o Benítez viveu o melhor momento da sua carreira. Estava voando, jogando muito como meio atacante, finalizando, criando. Ele se sentia muito bem fisicamente. Depois que o Alejandro, é melhor falar em Alejandro, que o sobrenome dele é mais complicado. Depois que o Alejandro se foi, o Benítez caiu de produção e ele está com muita vontade em voltar a trabalhar com esse parceiro, tendo também o Hernan Crespo como um incentivador. O Crespo também, até porque, por tudo que ouviu do Alejandro, entende que seria uma baita aquisição. O Rui Costa, que é o diretor executivo de futebol do São Paulo, já havia tentado a contratação do Benítez em outro clube. Então é mais um a corroborar com essa ideia da contratação. Então, diante de todos esses aspectos, diante de todas essas circunstâncias, dá para dizer que o Martim Benítez pode pintar no São Paulo nos próximos dias. Aí você pode estar perguntando, Nicola, mas ele está jogando no Vasco, como é que vai funcionar? O Vasco decidiu estender o contrato de empréstimo do Benítez até metade do ano porque tinha a esperança de se manter na primeira divisão. Foi por isso que aceitou pagar $500 mil ao time argentino, por esse empréstimo, pela extensão do empréstimo que terminaria em 31 de dezembro. O Vasco não tem condição de bancar esses $500 mil e apesar de não admitir isso diante dos microfones, diante da imprensa, vai aceitar até com alguma felicidade a devolução do Benítez. O Vasco não tem condição financeira de bancar esses $500 mil, muito menos de comprá-lo por $4 milhões. Perguntei para uma pessoa envolvida nas negociações se o São Paulo vai precisar comprar o Benítez nesse primeiro momento. A pessoa disse que não.
que a tendência é que seja um empréstimo até dezembro com opção de compra para 2022, o que facilitaria a vida do São Paulo, que enfrenta alguns problemas com caixa, não gostaria de gastar todo o seu dinheiro nesse primeiro momento. Vale a lembrança também de que nessa segunda-feira, o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e falou sobre o Benítez. Separei a principal frase, é a seguinte, abre aspas. Achamos um belíssimo jogador, meio articulador, 26 anos, muitíssimo interessante. À frente, quem sabe. Mas não estamos nem próximos de ter possibilidade. Mas interessa? Interessa sim, fecha aspas. Apesar do despiste do Belmonte em relação à negociação, posso te assegurar que as negociações já existem. E há enorme expectativa dentro do São Paulo em relação à contratação do Benítez nos próximos dias. Não sei se nessa semana, talvez no máximo na próxima. É um jogador pedido pelo Crespo com aval da comissão técnica argentina e que já despertava o interesse do diretor executivo de futebol do São Paulo. Operação barata, São Paulo não vai gastar mais do que 500, 600 mil dólares para ter o Benítez até o fim da temporada. Acho bastante interessante, bastante válida essa operação. Outros pontos relevantes dessa entrevista que o Belmonte deu à Rádio Bandeirantes. Ele confirmou o nome do Luiz Felipe, que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Te contei nessa segunda-feira que o centroavante do Sporting, que está se recuperando depois de um longo tempo de lesão, é um dos nomes analisados pelo São Paulo. O Belmonte ainda falou sobre Miranda e Orejuela, que devem assinar contrato nessa terça-feira e na sequência serão apresentados, está tudo certo, tudo regularizado. E o Belmonte também respondeu sobre o Gabriel Neves. Ele disse o seguinte, abre aspas. Fizemos proposta, já está na mesa e aguardamos o retorno. Chegamos ao limite, fecha aspas. O que o Belmonte quis dizer com isso é que o São Paulo não está disposto a pagar mais do que aquilo que ofereceu ao Nacional do Uruguai pelo volante de 23 anos de idade. O que o São Paulo não quer é entrar em leilão. E ele até citou o caso do Canu, zagueiro do Botafogo. O São Paulo atingiu um limite, o Botafogo continua insistindo que queria mais. O São Paulo desistiu do Canu e acabou contratando o Miranda. Se o Nacional não aceitar essa última oferta feita pelo jogador, pelo Gabriel Neves, o São Paulo vai desistir da contratação dele e vai buscar um outro volante indicado pelo Crespo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Só lembrando que volto à tarde com mais um vídeo e às 8 da noite tem um programa do Nicola com entrevistas, interatividade, informações de mercado. Tudo que você quiser saber, você pergunta e eu vou respondendo na medida do possível, beleza? Nos encontramos à tarde e também à noite. Até lá, tchau, tchau!